o que nós vamos propor é uma carência no pagamento da dívida dos estados com a União, porque a União hoje é uma verdadeira agiota dos estados. Mato Grosso, ano passado, pagou quase 1 bilhão e 100 milhões da dívida e dos encargos da dívida. Os estados hoje não têm a sua autonomia reduzida. Os governadores não passam de chefe de departamento da União Federal. Nós não podemos fazer operações de crédito, nós já fizemos o nosso ajuste fiscal, faremos outros, a União não faz a parte dela, não pode exigir dos estados. E eu defendo que a renegociação também passe pelas obras da Copa do Mundo. 12 estados da federação estão devendo muito à União em razão das obras da Copa, como é o caso de Mato Grosso. Governador, no caso do estado do Mato Grosso, foi o suficiente o acordo? Vocês estão satisfeitos? Mato Grosso tem quase 7 bilhões de dívidas em relação à União Federal e também com organismos internacionais, 7 bilhões. Desses 7 bilhões, só uma parte entrou nesta negociação, mais ou menos 30%. E nós solicitamos que fosse aos 12 estados da federação que foram sedes da Copa do Mundo, também tivesse uma negociação separada no que se denomina de BNDES e Copa, e o presidente da República, Michel Temer, entendeu por bem determinar a equipe econômica que faça um recálculo a respeito do BNDES Copa e BNDES Estados. E também 6 estados da federação têm dívida dolarizada com instituições financeiras internacionais que serão tratados de forma separada. Para Mato Grosso, isto significará a necessidade de assumirmos alguns compromissos. Dentre esses compromissos que todos os governadores assumiram é a de subscrever, de concordar com a proposta de emenda à Constituição apresentada pelo presidente, que trata da redução dos gastos, estabelecer um limite para os gastos com o pessoal, um limite com o gasto entre os poderes, para que nós possamos ter um ajuste fiscal que seja realmente verdadeiro. E nós também solicitamos ao presidente que nós precisamos discutir essa questão que é conjuntural, emergencial, mas além dela, a situação estrutural. A situação estrutural é a reforma do que se denomina do Pacto Federativo, que são as relações entre União, Estados e municípios. Okay? Certo. Na sua visão, governador, as contrapartidas que são pedidas dos estados estão justas, estão além, estão um pouco abaixo? Nós analisaremos cada uma destas contrapartidas no momento da assinatura do acordo com a União Federal. Precisará de autorização da Assembleia Legislativa para isso. Mas eu concordo com estas condicionantes, uma vez que elas limitarão os gastos do Estado ao que efetivamente ele arrecada. Nós estamos vivendo um momento de crise econômica. Esta crise econômica, segundo o próprio ministro, é a maior da história do Brasil. Em sendo assim, os estados e a União precisam estar juntos na limitação dos gastos públicos. Só gastar o que arrecada. Qual que vai ser a economia mensal aí para Mato Grosso? Nós determinamos a realização de cálculos sobre isso, importará em mais ou menos 140 milhões durante esses 6 meses. Estes 140 milhões, a utilização só em investimentos. Não pode repartir com os poderes nem com gastos com o pessoal. Investimentos, para que nós possamos gerar emprego, gerar renda e fazer a roda da economia girar. A ideia é essa e também rediscutir o Pacto Federativo. É importante que para Mato Grosso existem 3 espécies de endividamento. Primeiro, com a União Federal. O segundo, em relação à Copa do Mundo. E o terceiro, com uma instituição financeira internacional. Nós vamos nos reunir com os 12 governadores que foram sede da Copa do Mundo em 2014, para que o BNDES Copa também esteja presente nesta renegociação, com um período de carência. Isso depende, não precisa nem de lei, precisa de uma resolução do Conselho Monetário Nacional. Sobre a lei de responsabilidade fiscal, governador, certo. O acordo de hoje auxilia vocês a chegar mais... Auxilia no estabelecimento deste limite, o limite de gastos. A ideia é que nós possamos gastar efetivamente o que o Estado arrecada, limitando os gastos com o pessoal, transferência com os poderes.